tremendo demais o caminho da salvação. E a gente vai pegando esse dinamismo todo, vai vendo variações de caminhos, e a gente vai vendo até agora, nesse questionamento que está sendo colocado agora, a libertação que nós recebemos, né, por Yahshua, o Mashiach. Vamos levar a oportunidade ao teu irmão Wagner? Fica à vontade para trazer a tua explanação, meu irmão. Obrigado, irmão Josimar. O sistema de Satanás cria um dilema, um conflito interno humano, né? Há libertação para isso? Eu digo que sim. Tiago fala sobre isso, né? Tiago, capítulo 4, versículo do 1 ao 10. Que eu vou ler. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerriam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerrieis, e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastar em vossos deleites. Adúltero e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Iau? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Iau. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós tem ciúme? É uma pergunta. Então, aqui, no versículo 5, devemos extrair do texto aquilo que realmente está escrito. E aqui é uma pergunta. Não é uma afirmativa, dizendo que o ar tem ciúme. Até porque o versículo 6 adiante já confirma que não tem ciúme, pois o Criador resiste aos soberbos. É o simples fato de não aceitar o soberbo e muito menos o profano. Então, ali é uma pergunta. Assim também aconteceu com Macha e Josué, né? Quando Jetro instruiu Macha, né, para separar homens, né, para que pudesse ajudar ele a julgar, né? Ele sentar na cadeira e julgar o povo. Então, quando a irmã Maria Pacheco leu agora há pouco, né, que ele entrou na sinagoga e leu o profeta Isaías, né? E aí quando o responsável, né, pela sinagoga deu para que ele lesse, e aí se cumpriu nas escrituras naquele dia aos ouvidos daqueles que estavam atentos ao ver ele, o Salvador, ler. E aí ele sentou na cadeira que era propício para o mestre sentar e ensinar. Então, nos olhos daqueles, ele não poderia sentar naquela cadeira, porque não tinham ele como mestre. Então, eles botaram ele para fora e tentaram jogar ele de um precipício, mas ele conseguiu escapar. Então, quando Moisés levantou os 70 homens para ajudá-lo, 2 estavam fora do arraial. 68, o arcadote desceu sobre eles, eles profetizaram. E aí, quando chegou os 2 depois, que estavam na lista, né, que completariam os 70, quando eles entraram no arraial, né, eles começaram a profetizar. E aí, Josué tentou impedir que eles não profetizassem. E aí, Moisés falou: tem tu ciúme por mim? Tomara que todos fossem profeta. Ah, se todos fossem profeta, não daria tanto trabalho para Moisés no deserto. Então, então o conflito que traz essa terceira pergunta, né? E o Satanás traz esse dilema, porque há um dilema entre o espírito do homem, o ruar do homem, o ser dele, e quando esse espírito dele está fora dos desígnios do espírito do eterno, do Arkadosh, então o ser dele faz com que a vontade da matéria, da carne, ele venha exalar todos os tipos de males, né?
deixar fluir na vida dele todos os tipos de imagem. Aí o que está dizendo aqui, né? Sois cobiçosos, pedi mal e nada tendes, adúltero e adúlteras. Então, esse dilema, esse conflito, dentro do ser, desse ser humano, se ele não se atentar em voltar para os desígnios de Yahweh, ele estará cometendo um suicídio espiritual. Ele estará morrendo espiritualmente. Então, já está morto. Está morto, está fora. Ele não vai ter força para seguir nesse caminhar, né? Então, como o irmão Roberto falou, né? Começou bem, tem que terminar bem. Aí a gente vê que uma carreta, quando ela entra na curva, né? E se a frente dela entrar certo, toda a carreta entrará certo também. Então, é assim, começar certo e ir até o final certo. Não pode se desviar, né? Então, essa passagem que está registrada também em Números, capítulo 11, versículo 27 ao 29, que diz respeito de Josué, né, tentar impedir aqueles dois de profetizar. Então, aqui no versículo 7, né, de Tiago, do 1 ao 10, sujeitai-vos, pois, a Yahweh, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí está o segredo. Sujeitar aos desígnios de Yahweh. Chegai-vos a Yahweh e ele se chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores, e a vós de duplo ânimo. Não podemos ter duplo ânimo. Tem que seguir aquilo que está no fundamento. Não podemos cogitar entre, como o irmão Roberto colocou, entre Senhor, que é Baal, e Yahshua, o Mashiach. Não podemos. Então, temos que estar com as mãos limpas, limpar as mãos, chegar a Yahweh e ele se chegará a nós. E não haver duplo ânimo, né? Estou aqui em Yahshua, mas está pensando lá no templo, né, de pedra, né, a comunhão que tinha com os irmãos. Eles vão vir também, porque nada pode resistir à verdade. E a verdade é Yahshua, o Mashiach. Não é Jesus. 9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante a Yahweh, e ele vos exaltará. Aleluia. Yahshua Mashiach vive, bendito é o nome de Yahshua Mashiach. Aleluia, tremendo demais. Irmão Wagner, vamos até, se o irmão já quiser dar continuidade, que a gente vai agora para nesse último questionamento que já pega já esse gancho, que a gente quer falar mais sobre esse caminho da salvação. Sabemos, o irmão Roberto Flávio já trouxe, o irmão Recei também falou bastante, mas agora, só para dar um complemento, para nós encerrarmos, né? Vamos abrir o leque agora quanto a esse caminho da salvação, que é Yahshua. O irmão Roberto trouxe uma explanação muito forte, muito boa, que muitos estão a caminho, e muitos estão no caminho. Então, para que haja uma separação, ou para que os irmãos consigam se achar e saber que tem um caminho. Qual é esse caminho? Fica à vontade, irmão Wagner, para a gente terminar. Aleluia. Qual é o caminho da salvação? O caminho da salvação é Yahshua, o Mashiach, o Filho do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o seu nome é Yahweh dos Exércitos. Então, é reconhecer a Yahshua Mashiach como o Filho do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Yahweh dos Exércitos, né? Então, os discípulos de João, anunciando-lhe todas as coisas que Yahshua fez, foi até o cárcere e anunciou a João Batista, né? E aqui nós podemos, nessa passagem, relembrar essa passagem de que os discípulos de João foram até o cárcere
para anunciar que havia um ser humano que dava vista aos cegos, fazia os coxos andarem normalmente. E aí João, chamando um dos dois dos seus discípulos, enviou a Ialcha dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos aqui para perguntar se tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro. E na mesma hora curou muitos cegos e muitos de enfermidades e males, de espíritos maus, e deu vista aos cegos. E respondendo então, Ialcha disse: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos revivem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Então, no caminho que é Yahshua Mashiach, ele deixou bem frisado isso aqui para os discípulos de João. Fala para eles que bem-aventurado é aqueles que em mim não se escandalizar, né? Então você não deve se escandalizar pelo simples fato de ter nascido no berço do cristianismo, ter ouvido falar de Jesus, né? Jesus Cristo. Mas sabe você que o verdadeiro nome daquele que foi pendurado lá em Israel, no madeiro, é Yahshua o Mashiach. Então, quando aqueles discípulos de João, tendo se retirado, o mensageiro de João começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam em preciosas vestiduras, em delícias, estão nos palácios reais? Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, ao qual prepararás diante de ti o caminho. E é esse caminho que nós estamos anunciando a você, esse caminho que o próprio Yahshua anunciou aos discípulos, está anunciando a nós aqui, nesse exato momento. Esse é o caminho. Porque quando a irmã Maria Pacheco leu o capítulo 18 de Deuteronômio, e lá está um registro que Moisés falou: eis que virá um depois de mim, mas ele existe antes de mim. A ele ouvireis. E é esse que vos falo nesse exato momento. Yahshua o Mashiach, não é Jesus. Está anunciado no capítulo 18 de Deuteronômio. Então, venha para o caminho, como o irmão Roberto citou, né, eloquentemente, né? Que há uma diferença de quem está no caminho e de aquele que está trilhando para o caminho. Então, ouça Ruach Kadosh, o Espírito do Eterno, e venha para o caminho. Porque Yahshua, ainda que seja o fim da picada, então picada na ilustração é um caminho, uma trilha. E ainda que houver uma bifurcação nessa trilha, nós estamos na bifurcação para direcionar você pelo caminho. E o caminho é Yahshua o Mashiach. Aleluia! Yahshua Mashiach vive. Bendito é o nome de Yahshua Mashiach. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo.
orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iaucha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.